Olha, vamos falar de um assunto muito bom, aliás, é uma vitória para a mulherada, viu? A Lei Maria da Penha pode ser aplicada mesmo sem queixa da vítima. Por 10 votos a 1, o Supremo decide que o marido agressor pode ser processado e julgado, mesmo que a mulher não denuncie a violência. E aqui comigo, Joyce Borges, que é coordenadora do Centro de Referência 8 de Março. E ainda a juíza Antonieta Maroja, do Juizado Especial da Mulher. Muito obrigada pela presença de todas vocês aqui, um assunto que realmente todo mundo está comemorando. Eu já pergunto de cara, o que isso muda efetivamente nessa luta aí contra a violência contra a mulher? Na verdade, depois da decisão do Supremo, as mulheres que tiverem sua integridade física ofendida poderão, o processo prosseguirá independentemente de sua vontade. Certo. O Ministério Público agora fica como autor da ação penal, sem depender da representação da vítima. Mesmo que ela não se pronuncie, que ela diga que não sofreu essa violência, mesmo assim ela pode, mesmo assim esse processo pode ser contínuo? Com certeza. Na verdade, esse pronunciamento dela no sentido de que não houve a violência contará no julgamento final do processo, mas o processo em si prosseguirá até seu final julgamento e não será arquivado, né? Terá a punibilidade extinta desde o início. Então, essa nova interpretação apoia já o entendimento de vários magistrados a respeito da matéria. Bacana. Agora, como é que você vê tudo isso? Você que está ali no dia a dia, vendo o sofrimento das mulheres, várias mulheres sendo agredidas, tanto em casa quanto na rua. Você acha que isso, de uma certa forma, ajuda aquela mulher que tem medo, que tem vergonha de se expor? Sim, certamente, Marcele. Desculpa, só fazer uma pequena correção. É Centro de Referência da Mulher de Nalva Bezerra. Certo. Existe então, uma confusão. Pra mim. É Centro de Referência da Mulher, é de Nalva Bezerra. Certo. O Centro da Mulher 8 de Março é uma ONG, nós somos órgão público. Ok, obrigada. Bom, para o serviço em si, para as mulheres, nós entendemos que foi um avanço da legislação para toda a sociedade. E comprovadamente, a gente tem experiências diárias disso, a gente sabe que muitas vezes a mulher ela não vai adiante no processo porque ela se sente ameaçada, muitas vezes não recebe o apoio da família, se sente muito sozinha, então muitas vezes, de fato, ela desiste da ação, mesmo sabendo que ela está querendo denunciar. Então, lá no Centro de Referência, a gente já trabalhava essa mulher psicologicamente para que ela estivesse preparada para passar nessa decisão, nessa audiência do artigo 16, que é exatamente para questionar se ela quer levar adiante ou não. Mas as mulheres que não são assistidas pelo Centro de Referência, elas ficavam realmente totalmente desassistidas nessa situação. Com essa mudança agora, toda e qualquer mulher não precisará mais agora passar por essa audiência, né? Como a doutora Antonieta já adiantou, ela passa a ser uma ação pública incondicionada à representação, ou seja, o Ministério Público toma para si e leva a ação adiante, independente da vontade dela. Agora, uma vez que a mulher, né, registra ali a queixa, ela também não vai poder retirar essa queixa. Você acha que, por outro lado, vai acabar, de uma certa forma, inibindo a mulher também de dar o primeiro passo, de registrar essa queixa ou não? Eu acredito que não, Marcele, porque quando a mulher ela chega na delegacia para fazer essa denúncia, ela já está decidida realmente a denunciar. Que é tão difícil esse primeiro passo? Sim, né? Então, o mais difícil é ela procurar ajuda, mas a partir do momento que ela procura ajuda, já subentende-se que ela quer representar, que ela quer levar adiante. Eu acredito que, pelo contrário, isso vai beneficiar, porque agora os agressores vão saber que eles vão ser punidos de fato. Então, vai ser um aviso para eles, olha, se você bater na sua mulher agora, independente de ameaças futuras, você vai responder pela Lei Maria da Penha. Então, eu acho que vai ser muito benéfico. E um fator interessante, Joyce e Marcele, é que, no geral, as ações que têm chegado para mim aqui no Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, quem denuncia não é a própria mulher, é algum familiar ou algum vizinho que chama a polícia. Na maioria das vezes? Na maioria das vezes. E então, quando a polícia já está lá, a mulher acaba que concorda nesse primeiro momento de ir prestar a queixa e num segundo momento ela vinha ao judiciário e se retratava dessa representação. Então, eu acho que não vai haver essa retração exatamente por isso, porque a denúncia primeira, o chamado à polícia, a insistência para que haja uma resposta estatal com relação a essa violência, geralmente vem de algum familiar ou vizinho, não é da própria mulher, nesse primeiro momento. Talvez pelo medo, né?
Com certeza, o preconceito também é muito grande. A gente sabe que na maioria das vezes isso acontece sim por vergonha, né? São vários fatores que a gente vê aí, os familiares, os vizinhos. A gente vai ver agora uma reportagem que mostra exatamente isso, que a mulher sofre na pele, que impede dela tomar essa atitude. Coloca pra gente, VT, produção. É triste dizer, mas os números da violência contra a mulher têm crescido. Em todo o país, segundo o levantamento realizado pelo Conselho Nacional de Justiça, 1 em cada 6 brasileiras já foram agredidas. E o pior, 90% dos casos de violência acontecem dentro de casa. As histórias são parecidas. Violência verbal e física por parte daquele que deveria estar protegendo, cuidando. E de repente, quando eu dei por mim, eu estava caída. Quando ele deu o primeiro murro, eu caí. Você pensou que poderia morrer nesse dia? Na hora, por quê? Porque ele dava murro e dizia que ia me apagar. Segundo o Centro 8 de março, de janeiro até 31 de novembro do ano passado, foram registrados 43 assassinatos, 52 tentativas de homicídio e 68 agressões físicas contra a mulher na Paraíba. Outro dado preocupante. O nosso estado aparece em 4º lugar em um ranking nacional com os estados onde mais foram notificadas ocorrências relacionadas com a violência contra a mulher. E tem um detalhe, existe uma estimativa de que para cada notificação, outras 5 não sejam documentadas. Muito preconceito, porque é como se eu tivesse merecido apanhar porque escolhi errado, uma pessoa errada. Então, assim, não foi ela que escolheu? Então aguenta. Mais ou menos isso. Porque tem criança no prédio que está proibida de falar com minha filha, de brincar com meus filhos. Eu invadi o apartamento de uma vizinha pedindo socorro e ela depois não foi minha testemunha, então foi difícil para conseguir testemunha. Então houve comentário de que apanhou porque quis, porque eu já sou casada há 11 anos e nunca passei por isso. Então, assim, certos comentários que é muito preconceituoso, as pessoas te olham diferente, como se você fosse culpada. Quer dizer, a mulher, além de sofrer a agressão, sofrer toda, né, aquela tristeza que está acontecendo familiar, ainda tem isso, né? Ainda tem que conviver com esse preconceito, como ali ela falou, né? Como se ela fosse culpada por sofrer essa agressão. Sem dúvida, existe esse preconceito, como existe também uma dependência emocional da mulher. Muitas vezes ela foi criada para casar, viver o resto da vida com aquele marido, ser subserviente àquele marido. Então esse preconceito nasce exatamente dessa nossa cultura machista, dessa cultura em que as mulheres muitas vezes são criadas para serem submissas àquela relação, para não se separarem, senão vão ser vulgares. E muitas vezes se submetem a essa violência ao longo de toda a vida em razão disso. Agora a gente deve lembrar também, Marcelo, que essa violência a gente está enfocando muito a questão da agressão do marido. Mas essa violência familiar, ela pode ser de qualquer ente da família ou que tenha vínculos afetivos. Não é necessariamente um marido. Muitas vezes é um filho, um neto, um pai. E a gente tem vários casos também de agressão de filhas contra a mãe, filhos contra a mãe. Muito fruto, assim, dessa inversão de valores que a nossa sociedade está passando. Então, essa violência familiar e doméstica é fruto mesmo, assim, de uma cultura deturpada, de uma falta de a família ocupar o seu espaço e cada um ter o seu papel definido dentro de casa. Com certeza, falta de Deus também, na minha opinião. Alguém na linha para falar conosco? Alô, boa tarde. Boa tarde, Marcelo Mosso. É um grande prazer estar participando mais uma vez do seu programa. Ronaldo Barbosa, beijo para você, Laurinha. Um abraço pro Praga. E eu queria dizer que o homem que comete uma violência contra a mulher é um verdadeiro covarde. E a maioria desses homens que batem, que agridem as mulheres, violência, ela é ruim em todos os sentidos, mas eu quero ver esse homem que agride uma mulher vir com a mesma macheza e a mesma selvageria para cima de um outro homem.
É verdade, Ronaldo, concordo com você. Muito obrigada pela sua participação e muito obrigada pelo carinho que você tem conosco, viu? A gente fica muito feliz.